Boa tarde, sexto ano. Como vocês estão? Tudo bom com vocês? Vamos então a mais uma aula de educação física. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo então, práticas corporais de aventura urbanas, que hoje iremos trabalhar o skate. O objetivo da nossa aula de hoje então é conhecer a origem do skate e sua evolução no mundo e no Brasil. Os primeiros skateboards, a famosa prancha de madeira com rodas, é conhecida no Brasil como skate, mas nos Estados Unidos é chamada skateboard, e significa patins numa prancha. Não se sabe ao certo como e quando o skate surgiu. Uma das teorias diz que o nascimento ocorreu nos Estados Unidos, em meados do século XX, possivelmente derivado dos rollers, uma espécie de patinete fabricada a partir de 1900. Outra teoria diz que os skates surgiram ainda antes dessa data, a partir de patins desmontados cujas rodas eram fixadas em caixotes ou pranchas de madeira. As pessoas não andavam de pé, e sim com um joelho apoiado na madeira e outro pé dando impulso. No final dos anos 50, na falta de ondas nas praias da Califórnia, surfistas tentaram imitar as manobras de surf usando rodas e eixos montados em pranchas de madeira. A partir daí, o skate foi se popularizando cada vez mais e se transformando no esporte que hoje conhecemos. Vamos ver agora um pouco sobre a evolução do skate. Até 1950, skates caseiros, feitos com caixas pranchas de madeira, aonde as crianças adicionavam rodas de patins ou de patinetes. Assim eram os skates até o início dos anos 50. 1959, o roller derby. Os primeiros skates começaram a surgir no sul da Califórnia, em lojas especializadas. A empresa Roller Derby Skate, que cunhou o nome skate, lançou o roller derby, modelo mais comum nesta época. Eram construídos através de fixação de um par de rodas de metal na parte inferior da prancha de madeira. 1960, a Nask Shark. Na década de 60, a empresa Nask também lançou seu skate e a chamou de Shark. A forma da prancha se alterou um pouco. A grande diferença estava nas rodas de cerâmica. 1964, a GS Fiberflex Pinten. Neste ano, nasceu a GS Fiberflex Pinten, um skate feito por surfistas para surfistas, com uma prancha mais comprida e flexível, imitando as pranchas de surf. Anos depois, a GS se tornou uma das maiores e mais bem-sucedidas companhias de skates dos Estados Unidos. 1970, o Banana Board. Em meados dos anos 70, uma nova prancha chegou às ruas. Ficou conhecida como Banana Board por causa do seu formato. A largura média do skate aumentou 2 polegadas. As pranchas passaram a ser feitas de polipropileno e as rodas de poliuretano. 1972-1975, a Road River Cruiser. Em 1975, a Road Rider lançou o primeiro skate que tinha rolamentos de precisão feitos exclusivamente para skates. Isso traria fim às décadas de rolamentos adaptados. 1980, skate vertical. Nos anos 80, os skates passaram a ter shape mais largo com nose curto. Este modelo se tornaram populares na prática do skate vertical. Nesse período, a maioria dos shapes usados eram grandes e as rodas macias. 1990, skate de rua. A largura média do skate volta a diminuir 2 polegadas, saindo do vertical e voltando para as ruas. Rodas menores ajudavam a ter uma rotação mais rápida e determinadas manobras. 2000, skate personalizado. O conceito não mudou muito desde os anos 90. Entretanto, as pessoas começaram a montar skates cada vez mais personalizados. Então agora vamos ver um pouco da história do skate no Brasil. Nos anos 60, o skate chegou no Brasil, através de surfistas norte-americanos. No início, era escrito ao pé da letra, ou seja, era skate, porém, com o passar do tempo
imperou o padrão norte-americano. Na década de 70, o esporte deu seu primeiro salto à qualidade. Em 1974, foi realizado o primeiro campeonato no Rio de Janeiro. Também foi inaugurada a primeira pista de skate do Brasil e da América Latina, na Praça Ricardo Xavier da Silveira, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Em 1976, começaram a aparecer os primeiros skateparks, pistas de skates. Neste mesmo ano, o skatista carioca Flávio Badenes conquistava o título do campeonato realizado no primeiro clube federal. Após este ano, o skate teve um declínio, porém voltaria com tudo na década de 80. Na década de 80, acontecimentos fizeram que o skate do Brasil evoluísse um pouco mais. Em 1982, começou a disputa do Campeonato Brasileiro de Skate do Bom, no Itaquerá Country Club, em São Paulo. Em 1985, foi realizado o Campeonato Brasileiro no Itaquerá e a inauguração da revista Overhaul. Em 1986, a delegação brasileira de skate participou do Campeonato Mundial no Canadá e do Mundial da Alemanha. Em 1988, houve a realização do Cia Club Overhaul em São Paulo e a primeira Copa Itaú no Rio de Janeiro. No final da década de 1980, foram ainda realizadas competições importantes em São Paulo, em Salvador, na Bahia, no Recife e em Pernambuco, o que deu uma grande alavancada ao crescimento do skate nessas regiões. Na década de 90, a modalidade street se tornou uma das mais fortes, pois os skatistas não tinham que depender de pistas para andar. Além disto, as manobras também evoluíram e ficaram mais diversificadas. Muitos canais de televisão, revistas e sites começaram a divulgar o esporte. Isto influenciou ainda mais seu crescimento. Em 1997, o skatista brasileiro Robert Jim da Silva, o famoso Pobre Bear Christie, foi eleito o melhor do ano em todo o mundo. No ano 2000 foi criada a Confederação Brasileira de Skate. Com isso, houve a construção de centenas de pistas de skates pelo Brasil. Neste ano, uma pesquisa da Datafolha constatou que no Brasil havia mais de 2,7 milhões de praticantes de skate. De acordo com a Confederação Brasileira de Skate, atualmente existem mais de 300 competidores profissionais e cerca de 10 mil nas categorias de base. A origem dos skates é meio controversa. Os primeiros relatos de pranchas sobre rodas datam de 1880, quando um garoto norte-americano teria desmontado os patins da irmã e construído o que hoje podia ser considerado como um embrião do skate. A irmã pode ter ficado a pé, mas ele entrou para a história. Antes de ser produzidos em escala industrial a partir de 1959, os skates eram fabricados em casa, por crianças e adolescentes que encaixavam as rodas de patins em tábuas e caixotes. Nos anos 60, o brinquedo virou uma mania nacional nos Estados Unidos e foi destaque na revista Life. As manobras radicais começaram a surgir nos anos 70, com surfistas da Califórnia deslizando pelas ruas e dentro de piscinas vazias, que inspiraram os bowls e halfpipes atuais em dias que não dava praia. No Brasil, o skate chegou com o apelido de surfinho em 1968. A primeira pista foi construída 8 anos depois em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Vamos então agora assistir a um pequeno vídeo onde mostra um pouco da história do skate. Agora, turma, então, vamos às nossas atividades de hoje. Tá? Primeiramente, você pega o seu caderno, anota a data de hoje, copia as perguntas, depois responda. Então, número 1. Como o skate chegou ao Brasil? Então, de que forma que ele chegou? A 2. Em qual cidade foi feita a primeira pista de skate no Brasil? Então, qual cidade brasileira foi feita a primeira pista de skate? Então, turma, por hoje era isto. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, só me chamar. Tá? Todos tenham uma boa aula e até a próxima aula.